Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Antes de fazer a leitura, a Bíblia de quase todo mundo é assim, tem umas divisões, né? E antes dessas divisões, algumas pessoas acham que, por exemplo, aqui, a parábola do semeador. Então, acham que isso aqui é o texto da Bíblia. Não, não é, tá, irmãos? Isso aqui são títulos que fizeram para colocar aqui. Por que eu preciso fazer esse adendo? Porque se você olhar para essa passagem, então você vai dizer assim, não, então essa passagem ela vai até o verso 15, mas não. Se você pega o capítulo 8, ele tem uma ideia só até o versículo 21. Até certo ponto é bom esses títulos aqui, mas é muito importante que nós saibamos que esses títulos não fazem parte dos textos originais. Esses títulos foram colocados pelas pessoas que fazem a interpretação para ajudar a compreensão do texto. Em alguns momentos ajuda, mas quando a gente está fazendo uma exposição bíblica, então você vai entender nesta manhã que isso aqui não ajuda, atrapalha, porque ele coloca em 3 partes aqui, a parábola do semeador, a candeia, a mãe e os irmãos de Jesus. E nenhum dos 3 títulos diz de fato a profundidade do texto, porque o que a profundidade do texto vai nos dizer aqui em Lucas é somente uma verdade, a palavra do Senhor Jesus, o santo evangelho do Senhor Jesus. Ele é soberano sobre todas as ideias que se tem de verdade sobre o mundo. Deu para você entender? A verdade do evangelho do Senhor Jesus, ele é supremo sobre todas as verdades e ideias que acontecem no mundo. Os ensinos que o Senhor Jesus Cristo trouxe enquanto estava encarnado em seu corpo humano, são ensinos para que todo ser humano de qualquer época possa experimentar a profundidade da vida em Deus. Isso é a palavra de Deus. Por isso que eu e você, quando olhamos para a palavra de Deus, uma Bíblia, e eu sempre estimulo você, eu sei que os aplicativos são modernos, eu sou antigo, traga a sua Bíblia, ande com a Bíblia. Eu tenho o maior orgulho de que eu peguei ônibus aqui nessa cidade, Paulão, e eu entrava nos ônibus, eu e meu irmão com a Bíblia em punho, e os jovens olhavam para nós e falavam, ó os Bíblias. Eu tenho o maior orgulho de ter sido chamado por alguém que era Bíblia. Hoje tem muitos crentes que têm vergonha da Bíblia. Observe a leitura até o verso 21 para compreendermos essa verdade do Senhor Jesus. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu entre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu uma boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Santo Deus, diante de tua palavra, Senhor, diante desse texto do evangelista Lucas, nos reclinamos nesta manhã e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos traga a tua direção, Senhor. O Senhor nos ilumine os corações para compreender tua palavra, tua vontade e teu querer nesta manhã. Eu peço a Deus que nada neste local, ó Pai, possa impedir o teu Espírito de agir em cada coração para compreender a tua palavra nesta manhã. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Lucas 8, então nos fala que Jesus, ele saía proclamando o quê? Uma nova religião? E não. Ele saía proclamando o quê? Um movimento revolucionário contra o Império Romano? Não. Ele saía proclamando que agora nós vamos resolver o problema da doença e da fome do mundo? Não. O Senhor Jesus saía proclamando o quê? Ele saía proclamando as boas novas do Evangelho. Ele saía proclamando aquilo que resolve a vida no hoje e para toda a eternidade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Existe hoje muitas pessoas e muitos outros que estão simplesmente tentando colocar e inserir coisas no Evangelho. Hoje você vê pessoas que querem fazer uma interpretação da Bíblia à luz do feminismo, à luz da ecologia, à luz até mesmo do marxismo, onde nós temos a teologia da libertação e alguns pensadores da teologia da missão integral da igreja, aonde a base para eles de fundamentação
é de que o Evangelho não pode ser só apenas as boas novas do reino de Deus. O Evangelho, ele precisa promover mudança social. Todas as vezes que você ouvir esse tipo de expressão, já fique com a sua orelha antenada, porque já é uma leitura que está enviesada e não quer compreender o que a palavra de Deus diz. O texto é muito simples, o texto é claro, mas eu sei que, como o Senhor Jesus diz aqui, essa palavra às vezes é mistério para alguns corações, porque de fato não tem ainda maturidade e de fato ainda não estão preparados para compreender o Evangelho puro e simples de Jesus. Qual é o Evangelho puro e simples de Jesus? É o Evangelho que nos traz solução para a vida hoje e para o amanhã. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele nos traz solução imediata. Agora, é interessante que nesse texto, além de vermos então essas coisas que tentam enviesar a interpretação do texto, que tentam nos levar e nos conduzir a outros pensamentos que não são à luz da palavra de Deus, esse texto já nos mostra aqui a experiência dessas 3 mulheres, que ao ouvirem o Evangelho de Jesus foram mudadas. A vida delas foi mudada. O sentido da vida delas foi ressignificado. A partir do momento que elas ouviram o Evangelho de Jesus, elas não foram mais as mesmas pessoas. Então, parece que Lucas tem essa preeminência de nos mostrar que o Evangelho de Deus é suficiente. Amém? Você é capaz de dizer isso comigo? O Evangelho de Jesus é suficiente. Agora você pode falar isso com fé? O Evangelho de Jesus é suficiente. É suficiente para quê? A primeira pessoa que ele diz aqui, ele fala dessa Maria Madalena, que ao encontrar-se com Jesus, Jesus expulsou dela 7 demônios. E Jesus disse para esta mulher, então, vá e não peques mais. E ela foi e não pecava mais. E agora o texto também nos diz que além dela não pecar mais, ela estava com as pessoas ajudando a manter o ministério de Jesus. Porque o Evangelho das Boas Novas transforma as pessoas de mau caráter, transforma as pessoas de uma vida errada. O Evangelho tem este poder de transformação. A segunda pessoa que ele nos diz, ele vai também nos dizer de Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Então vai nos falar de uma pessoa de posses, de uma pessoa que era reconhecida, porque ele era o administrador, hoje seria mais ou menos como o secretário de finanças da cidade de Goiânia, o secretário de finanças do estado, ou o secretário de finanças do governo federal. Essa mulher, ela ouviu o Evangelho, e ela estava não mais envolvida, perceba, o tanto que o Evangelho é poderoso, serve para a pessoa que está ali na sarjeta da vida, sendo escorraçada, sendo atacada por diversos demônios, mas também ele é poderoso para aquela pessoa que está numa posição social, e vivendo numa posição social, vivendo uma vida de fantasia, não tem propósito e não tem sentido de vida, e que essa mulher, ao se encontrar com o Evangelho de Jesus, ao se encontrar com Jesus, ela começa a ter agora um sentido de vida, um propósito pelo qual ela entende que vale a pena se viver, porque o propósito do Império Romano não satisfazia, não preenchia a vida dela, a riqueza do império, de pertencer àquele império, também não preenchia a vida dela, mas ao conhecer Jesus, o Evangelho preencheu a vida dela, de tal forma que ela não apenas seguia Jesus, não apenas ouviu a Jesus, mas ela também tomou a decisão de seguir a Jesus. E depois ele nos fala de Joana, nos fala então de Susana, e muitas outras. E essa observação é interessante. Essas mulheres ajudavam o ministério de Jesus. Dá para você entender? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é feito para a exploração de ninguém. De ninguém. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é gratuito.
E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando entra na vida humana, transforma a vida humana de tal maneira que a pessoa começa então a se comprometer a ajudar o Evangelho a prosperar, o Evangelho a avançar. Um dia um jovem que frequentava a nossa igreja virou e falou assim: pastor, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu falei: amém. Por que o senhor estimula o dízimo na igreja? Eu virei e falei assim: para quem crê em Jesus e entende que faz parte do projeto de Deus, implantar o reino de Deus sobre a face da terra, ele pode dizimar, ele pode dar mais que o dízimo. Se para você o dízimo ficou lá no Antigo Testamento, Jesus também não serve para você. O Evangelho não serve para você. Porque se o Evangelho entra na tua vida e você continua sendo uma pessoa mesquinha e avara, o Evangelho não entrou no teu coração. Se o Evangelho entrou no teu coração, você entende que esse Evangelho, ele é poderoso, ele tem sentido, ele tem significado. Ele muda a vida, muda as histórias. E com isso, então, você começa a contribuir generosamente para a obra do Senhor. Agora, se isso for um peso para você, querido irmão, querida irmã, não contribua. Não contribua. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Contribua com alegria, com liberalidade. Não contribua para fazer uma barganha, contribua porque você entendeu que você já recebeu uma bênção de Deus. Essas mulheres entenderam isso e começaram então a ser generosas com Jesus, porque Jesus, ele saía proclamando o Evangelho, e aquele que põe a mão no arado não precisa ter medo, Deus o sustentará. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quando Deus me chamou aos 17 anos, eu relutei por quase 2 anos, até que eu tomei a decisão de ir para o seminário e estudar e depender completamente do Senhor Jesus. E depois do Senhor Jesus foram abrindo portas, eu trabalhei fazendo tendas, tendo outras atividades, de diversas outras formas, e se precisar para isso, para que o Evangelho continue sendo proclamado, continuarei anunciando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fez um efeito em minha vida, que nada mais neste mundo foi capaz de fazer. É o efeito da palavra do Senhor. E aí então, a partir desse momento que nós vemos o propósito de Jesus, o resultado já deste Evangelho de Jesus na vida dessas mulheres, Jesus nos conta essa parábola. A parábola nada mais é do que um conto, uma história, não história com H, é uma história, mas é uma história com fundo moral, com uma lição moral, para que você possa aprender coisas. E então ele fala que o semeador saiu a semear, parece até uma redundância. Se você é o semeador, o que você vai fazer? Você vai semear, não é assim? Mas ele frisa isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham ser semeadores, mas não são. Você conhece gente que fala assim: eu sou advogado, mas não é advogado, não tem paixão pela advocacia. Eu sou médico, mas não tem paixão pela medicina. É diferente. Quando você assume uma vocação. É tão interessante isso, que quando você encontra aquilo que você quer fazer, você não mede esforços para fazer isso, não é verdade? Não é verdade, irmãos? A gente tem várias profissões aqui, tem administrador, tem educação física, tem médicos, tem advogados, tem várias pessoas, odontólogos, professores, jornalistas, corretores, vendedores, diversas profissões. Mas se você não fizer nada com paixão, nada disso vai ter sentido. Não vai produzir o efeito. E a pior coisa que tem é você fazer uma coisa que você não foi feita para fazer. Você precisa fazer aquilo que você entende que deve fazer, aquilo que te traz alegria para fazer. Porque aí você não vai trabalhar, você vai simplesmente viver como o texto está dizendo, semeando. Talvez as suas sementes vão ser diferentes das minhas.
mas, aliás, às vezes as suas atividades vão ser diferentes das minhas atividades, mas nós vamos semear a mesma coisa, o mesmo evangelho, amém, irmãos? Porque nós estamos nas posições onde nós estamos, não esqueça essa palavra nesse momento, nós estamos nas posições onde nós estamos para semear o evangelho, a semente dos evangelhos a quem necessita, amém, irmãos? É isso que nós estamos a fazer. Você está onde você está para semear este evangelho que é poderoso e que é resposta para as pessoas. Então, esse semeador saiu a semear. E o primeiro lugar onde as sementes caíram foi a semente onde o solo era pisado. O solo era mais ou menos, você está andando no trieiro, né? Você está andando no meio do mato e você tem o trieiro. O trieiro é aquele lugarzinho onde geralmente as vacas pastam, os animais passam por ali, e aquele solo, então, ele vai ficando improdutivo, vai ficando infértil, porque ali já está pisado. Então, aquele ali, para voltar a produzir, você vai precisar arar aquela terra, você vai precisar, então, trabalhar aquela terra, você vai precisar, então, colocar novos aditivos naquela terra para que ela possa voltar a produzir. O primeiro local aonde essas sementes caíram foi nesse tipo de solo, e que, ao cair ali, alguém foi e pisou nessa semente. Uma ave veio e comeu, um roedor passou e comeu. E o Senhor Jesus, explicando aos seus discípulos, diz então que quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, entenda aqui nesse momento, queridos irmãos, o que está ocorrendo aqui nesse local. Uma coisa que eu e você não temos capacidade de ver, que eu e você não temos capacidade, muitas vezes até mesmo de sentir. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui em meio a uma grande batalha espiritual. Porque aqui nós queremos semear o evangelho do Senhor Jesus. Nós queremos semear o evangelho do Senhor Jesus. Só que nesse momento que nós estamos semeando aqui o evangelho do Senhor Jesus, você entra aqui, às vezes você entrou aqui por uma semana terrível, turbulenta, você entrou aqui com uma semana de angústias, e as coisas da vida estão fazendo com que o seu coração não seja um coração fértil. E aí o inimigo vem atuar neste momento. Diabo, como ele diz aqui no texto, ou as suas ordens celestiais, as suas ordens demoníacas vêm atuar também. É por isso que muitas vezes a gente percebe que tem gente que está aqui dentro, mas não está aqui dentro. Tem gente que a gente olha, quando está pregando, está mexendo no celular. Tem gente que a gente olha, está mandando o zap para o outro. Tem gente que a gente olha, está conversando com o outro. Tem gente que a gente olha, dá uma vontade de beber água. A pessoa bebe água, tem gente que eu conto, às vezes bebe água 3 vezes durante o culto. Eu fico olhando, vai no banheiro, além de beber água as 3 vezes, vai no banheiro também 3 vezes. Sabe o que é isso, querido irmão? É o inimigo trabalhando. Até mesmo nas nossas necessidades, ele trabalha. Por quê? Qual que é o interesse do inimigo em atuar aqui? O interesse do inimigo é que você não seja um solo fértil para a palavra vir e preencher a tua vida, a tua mente, as tuas emoções e o teu coração. Porque é esse o poder do Evangelho, é esse o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é chegar e agir e atuar dentro de você e trazer as respostas para as tuas angústias, trazer as soluções para os teus problemas. Só quem faz isso é Jesus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas existe um outro solo. O segundo solo fala então que é o solo que cresce, é semeado, mas o que acontece? Também é semeado junto espinheiros, e eles crescem juntos, só que o espinheiro, ele floresce mais rapidamente do que a semente do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é mais ou menos assim, são as pessoas que entram com vários vícios em suas vidas. Tem pessoas que têm vício da pornografia, têm vício de roubar, têm vício de matar, têm vício de mentir,
Tem gente que aqui dentro, tem gente que chega na igreja e acha o seguinte: eu vou na igreja, eu vou encontrar um monte de gente boa. Não pensa nisso. Vem para encontrar-se com Jesus, amém, irmãos? Levanta sua mão, eu vim encontrar com Jesus. Porque se você quiser vir encontrar qualquer outra coisa, você vai encontrar. Aí depende do que você está no seu coração. Qual é o solo do teu coração? O que você está trazendo? Tem gente que é cheia de vício, de avareza, de consumismo, de aparência. E essas coisas, quando a pessoa vai embora, o coração dela está mais nessas coisas, porque o hábito da vida dela vai levá-lo a viver novamente, não vai permitir que o evangelho floresça no coração. Por isso que, infelizmente, existem muitas pessoas que são presas a vícios, a pornografia, a adultério dentro das igrejas, justamente porque o coração dessas pessoas está como esses espinheiros, o evangelho tentando crescer, mas os espinheiros estão crescendo e sufocando o evangelho. A terceira semente é aquele coração que quando cai, e cai no meio da pedra, do pedregulho. E o pedregulho é o seguinte: quando chove, se chover e você estiver na terra, a semente vai mais profundo e vai buscar mais sais minerais e vai crescer mais. Mas se estiver na pedra, a chuva cai e leva embora a semente. Porque não tem raiz. A irmã Andréa virou e falou para mim assim: pastor, o senhor vai apresentar os visitantes? O senhor me avisa, porque às vezes eu converso com o irmão, acho que está visitando, e ele fala que é membro já da igreja há muito tempo. Eu falei: é verdade, irmã, é verdade. Tem gente que faz 3 anos que não vem na igreja, eu ligo para o irmão: ô irmão, então, a gente está mexendo aqui no hall de membros, vai continuar, como o irmão não está vindo, o irmão já está indo em outra igreja? Não, pastor Carlos, eu estou junto aí com você, estou junto aí com você. Eu fico pensando, tá junto de que forma? Eu ouvi muito aquela música, em espírito e em verdade, né? Está em espírito lá na igreja. Não, gente, não. Mas aqui esse solo, querido, é o solo que não cria raiz. No meio do pedregulho. Quantas pessoas têm um coração assim? Quantas pessoas não têm um coração disposto a ser amolecido pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus? Quantas pessoas se julgam ser mais entendidas do que qualquer outra coisa e não estão dispostas e disponíveis a ouvir a palavra de Deus? O último solo, então, é o solo que chega com um coração disposto a aprender, coração generoso a aprender, o solo fértil. Observe que Jesus usa 3 versos aqui nesse verso 15, ele usa 3 verbos nesse verso 15. Ouvem, as pessoas sentam para ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo se o vizinho do lado chamar para conversar e falar assim: eu tenho um negócio para te contar, tem um negócio que eu fiz agora, um negócio para a gente fazer junto, a pessoa para assim: eu estou ouvindo a palavra de Deus agora, o negócio está para fora da igreja. O negócio eu faço quando a gente tem a semana inteira para conversar de negócio. Aqui agora é a hora da gente parar para ouvir a palavra de Deus. Então elas ouvem a palavra de Deus. O segundo verbo, retém. Retém. Não somente ouvir. Isso aqui é um ensinamento para mim e para você quando a gente vem à igreja. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa ouvir com os ouvidos. Mas reter é ouvir com o coração. É entender que a gente olha e fala assim: essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para o meu coração. Essa palavra é para me abençoar. Essa palavra é para me libertar. Essa palavra é para gerar as coisas do reino de Deus dentro de mim. Mas infelizmente a gente vive nesse mundo em que a gente ouve fingindo que está ouvindo,
A gente fala que retém porque a gente tem uma boa capacidade de memória e a gente às vezes até guarda alguma coisa. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte, que aqueles que verdadeiramente são solo fértil, é aqueles que ouvem, retêm e, principalmente, praticam a palavra de Deus. Perseveram na palavra de Deus. Esses dão fruto. Fruto. Mangueira dá o quê, irmãos? Manga. Não é assim? Limoeiro dá? Eu nunca vi limoeiro da manga. Agora, eu já vi limoeiro que fez enxerto e fez aquela fuxiqueira, né? Que chama, né? Aquela fuxiqueira, né, Paulão? Que é aquele limãozinho que parece uma tangerina. Aí você vai ver o pé, está cheinho, tem até a cor da tangerina. Aí você pega, descasca, coloca na boca, é limão. Não é assim? O que é a sua vida? Qual é o seu fruto da sua vida? O fruto da sua vida é de alguém que realmente é servo de Deus, servo do Deus vivo. O fruto da sua vida é de alguém que realmente confia em Deus, vive com o Senhor, ama o Senhor, pratica as coisas do reino de Deus. E aí o Senhor Jesus, ele fala dessa segunda parábola da candeia. Porque você pode até ter um coração bom, um coração para receber a palavra de Deus. Mas Jesus está aqui com um propósito falando dessa candeia. A candeia são os religiosos. E os religiosos são aqueles que tentam encaixar Jesus nas suas crenças e no seu jeito de viver. Eu vou com Jesus até aqui. Eu deixo o evangelho de Jesus entrar até aqui. Então ele olha para Jesus, ele não fala que Jesus é supremo. Ele olha para a palavra, ele não fala que ela é a verdade da vida. Ele olha para a palavra e não crê que ela pode produzir efeitos maravilhosos na vida dele. Mas ele olha, ouve a palavra de Deus e ele coloca dentro de uma caixinha da religião dele. Não, isso aí é bom. Mas é só domingo de manhã, das 10 às 11h30, que eu vou ficar lá naquela igreja aí, está aqui, eu saio dali para fora, a minha caixinha de fósforo, eu vou e fecho, coloco no bolso, e só no outro domingo que eu vou abrir a caixinha e falar, pronto, coloca aqui agora mais alguma coisa, para ver se vai valer a pena. Então tem muita gente que está vivendo o evangelho assim, tentando encaixar o evangelho no seu estilo de vida, tentando encaixar o evangelho na maneira como ele acredita nas coisas, mas ele não permite o evangelho entrar nos meandros da sua vida, transformar os meandros da sua vida e libertar os meandros da sua vida. Nessa manhã, a pergunta fundamental do texto, geralmente eu começo na pregação, no início, mas eu quero te falar aqui, que a pergunta fundamental do texto está no final do que nós vamos falar, do que nós estamos falando. A pergunta fundamental é, se você já entrou na família do Senhor Jesus. Se você entrou na família do Senhor Jesus, você tem um Pai que é o Pai Celeste. Você tem um filho primogênito, é o primeiro, que se chama Jesus Cristo, que deve ser o nosso irmão mais velho. Eu sei muito bem o que é ter o irmão mais velho. Eu tenho 6, eu sou o caçula de 7. Então eu tenho 6 acima de mim, Paulão. E todos eles são mais velhos. E todos eles viveram mais do que eu. Experimentaram mais do que eu. Fizeram mais do que eu, muitas vezes nas suas vidas. Mas o primogênito da minha família é Jesus Cristo. E eu aprendi a ouvir esse primogênito, porque a palavra dele é que é vida abundante. É porque a palavra dele
é a palavra que liberta. Porque a palavra dele é quem cura as feridas da nossa alma. É a palavra dele que produz a verdadeira e genuína esperança para os nossos corações. É a palavra dele que nos fortalece dos dias mais tenebrosos das nossas vidas. É a palavra que é a boa nova dele, que sempre quando a gente vê uma noite escura e a gente acha que não vai conseguir atravessar, ele levanta a candeia do evangelho dele e diz: olha aqui meu irmãozinho, aqui está a luz da vida, a luz que resplandece sobre as trevas, a luz que nos cura e nos enche de esperança para viver o dia a dia. É essa a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. E que nessa manhã a gente viu que a gente tem 3 grandes inimigos, que todos os dias estão atuando em nossas vidas, tentando destruir o poder deste evangelho, o poder desta palavra em nós. Eu e você precisamos estar atentos para que esses 3 inimigos não cresçam mais, mas que a palavra de Deus cresça muito mais sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus fala que é o diabo, são as coisas desse mundo, e é a nossa carne. Meu professor Shed, ele falava assim: lutar contra o diabo é tranquilo. Lutar contra as coisas do mundo é tranquilo, porque você pode evitar. Com o diabo você pode repreender. Mas lutar contra a tua carne é a tarefa mais difícil que tem na vida humana. Porque lutar contra a nossa carne é a gente olhar: tá bom, Jesus, eu recebo e acolho a tua palavra, mas vai ser só até aqui. Vai ser só até aqui que eu vou permitir a tua palavra. Vai ser só nesse espaço. Porque a gente não quer mudar. E aí o texto, chega Maria, os irmãos de Jesus, e eles chegam e falam: eu tenho uma prerrogativa, porque eu sou da família dele. Ele fala: não, só é da família quem ouve a minha palavra e pratica. Fala comigo: ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Vamos ficar em pé e fala comigo: ouvir e praticar. Ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque é isso que traz esperança e a verdadeira vida, e a vida em abundância aos nossos corações. Não sei se você está lutando contra o inimigo das nossas vidas, contra o diabo. Se você estiver lutando, você declara agora em nome de Jesus: eu te repreendo, Satanás, na minha vida e na minha casa. Está repreendido em nome de Jesus, porque eu sou filho do Deus vivo. Ora, irmão. Ora, fala assim, levanta sua mão e diz: eu te repreendo, Satanás, na minha vida e na minha casa, porque eu sou filho do Deus vivo. Você vence o diabo no nome do Senhor Jesus. Contra as coisas do mundo, querido irmão, fala: Jesus, me liberta desses vícios. Me liberta. Levanta tua mão e diz assim: Senhor Jesus, me liberta. Senhor Jesus, me liberta. Não quero mais ficar olhando para as coisas do mundo. Eu quero mais o Senhor. A nossa carne, coloca a mão no teu coração e diz assim: alma minha, ama o Senhor Jesus. Diz: Senhor Jesus, eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma. Que o teu Espírito transforme o meu viver, Senhor.
transforma o meu viver, transforma a minha vida, porque é só a palavra de Deus que nos liberta. Senhor, nesta manhã, ó Deus, nós vimos a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos com a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos mostre a cada dia mais, ó Deus, como vivermos dentro da Tua palavra. Nos ajuda a vencer, ó Deus, o diabo, o mundo e a nossa carne. E que a nossa vida seja realmente, ó Deus, luz para o mundo. E nos ajude então a ouvir e a praticar a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas que nós sejamos praticantes. A exemplo daquelas mulheres, ó Deus, que realmente, ó Deus, foram tocadas pela Tua palavra e mudaram de vida. A exemplo delas, nós também possamos ser assim, Senhor. Pessoas que foram tocadas pela Tua palavra e foram modificadas pela Tua palavra. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.